multiplicando o vírus pela região. Então a gente perdeu aí o controle e aí a gente teve quase 3 mil casos na região. O que aconteceu a partir daí? Os próprios moradores se mobilizaram na época, eu me lembro perfeitamente, que eles começaram a fazer reuniões nas garagens e abriram a casa para nós, e aí a gente conseguiu aí ter um acesso aí um pouquinho maior. Como se dá esse ciclo? Se a gente olhar os gráficos, a gente percebe o quê? A cada 2 anos há um aumento de incidência. Então, assim, além da questão de combate ao mosquito, tem a questão de temperatura, questão de ambiente, de degradação. Então, assim, todos são fatores que podem colaborar a mais ou a menos para ter uma incidência maior de mosquito e, consequentemente, uma incidência maior dos vírus circulantes. Mas, se a gente for perceber, nós tivemos no gráfico 2015 muitos casos, depois em 2016 nós tivemos 800 e poucos casos, aí nós tivemos 2017 e 2018 com um índice um pouquinho menor, teve aí em volta de 14 casos, mais ou menos. Isso é pouco, uma cidade tão grande como São Bernardo. Então, já se passou um ciclo de 2 anos. Então, a gente tem um receio de que esse ano tenha aí uma incidência bem maior, porque nós tivemos um período de 2 anos de estabilidade aí, de circulação de vírus. Então, por isso que a gente tem tanto receio e tenta mobilizar mais e mais as pessoas, até para se prevenir, né? Se o vírus chegar, que todo mundo esteja preparado aí para, dentro das suas casas, dentro do seu bairro, fazer essa remoção o mais rápido possível. Marcos, curiosidade, até que andar esse mosquito sobe? Então, ele voa, como eu falei, baixo, mas é aquela história, né? A situação ela faz o ladrão. Então o mosquito, quando ele precisa, a fêmea ela precisa colocar ovos, então ela vai ter essa percepção de onde tem possíveis criadores, então ela coloca. Por isso que ela consegue subir uma caixa d'água. Ela voa em média 1 metro, mas se ela estiver subindo no cais mais alto, ela vai subir. Nos apartamentos, a incidência é um pouquinho menor, dentro dos andares. Mas, se o mosquito está pelo saguão, ele tende a subir pelas escadas, ele pode subir pelos elevadores, ele pode subir pelas sacolas de compra, ou seja, pelos carrinhos de mercado, porque ele fica quietinho na nossa bolsa e a gente sobe com ele. Quando ele vai pelo saguão ali dos andares, é só a gente entender que se ele subiu pelo elevador e parou no 10º andar, ele precisa do que, a fêmea? Sangue. E ela vai ter que entrar nos apartamentos, não vai? Então, é com menos intensidade? Mas isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que entender o quê? Se a gente resolver também os criadores dentro dos apartamentos, mesmo que ela entre, não terá local de fazer postagem de ovos. Agora, nos apartamentos, vocês têm que ter um cuidado maior com a área externa de vocês. Então, eu ando muito por aqui, pela região, e eu noto que, por exemplo, essas placas de indicação, elas são tubo, e na ponta dela é aberto. Quer dizer, são criadouros. Assim, com quem que a gente fala? Porque assim, a dificuldade está aí, de encontrar o caminho de quem falar para quem vai mexer nisso aí, entendeu? Porque está há anos aí. Você anda aqui do lado do antigo shopping, você tem aquelas placas promocionais, tem todos os tubos ali com a boca aberta. Ali dentro, provavelmente, quando chove, entra água, que nem você falou, o mosquito ele procura só um quebra-fresco. Então, esse processo, na verdade, ele é um processo que ele precisa ser construído. Porque assim, quando a gente fala dessa questão do mosquito, precisa do envolvimento de todo mundo. Então, por exemplo, a Secretaria de Habitação, quando ela vai fazer uma construção, qual que é o ideal? Que ali tem uma pessoa, um especialista, alguém que entenda dessa questão dos mosquitos, para na hora de fazer as construções, não fazer uma construção fazendo criadouros. E aí vai por toda a questão de obras que tem pelo município. Outro dia nós estávamos conversando com uma menina, uma assistente social da Secretaria de Habitação mesmo, e ela estava falando dessas questões, de uma obra que estava sendo construída, e ali poderia ser um provável criadouro numa tubulação. E a gente falou assim, olha, enquanto está sendo construída, agora é o momento de o engenheiro ir lá e fazer uma caída para essa água, porque senão eles estão fazendo uma obra e aumentando o criador. E vale para isso que você está falando, dos pontos de ônibus que tem as caídas, que tem as calhas. Então,
praças públicas, quando ela é construída, por exemplo, se a gente não tiver o cuidado, na hora de fazer a plantação de gramas e de flores ali, você coloca até bromênia numa praça. Então você constrói uma praça, faz uma benfeitoria para os moradores, mas aí planta uma bromélia que é um criador de mosquito. Então, Marcos, mas o que já está instalado, certo? A gente precisa de alguém que tome alguma atitude. Zoonoses. Por exemplo, Então, essas demandas precisam ir para as zoonoses e aí a gente tem que conversar com os seus departamentos. Então, é o que a gente faz hoje. Por exemplo, nós vamos fazer um trabalho no piscinão. Então, quem cuida do piscinão é a zoonose, que tem que fazer o controle larvário ali, porque é uma área que tem problemas com mosquito. Só que dentro dos piscinões tem o quê? Tem mato. Então, o que a zoonose faz? Ela aciona a SU, isso sempre é feito. Então, tem que ter uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Serviços Urbanos. Fala, vocês fazem a poda do mato, limpem o piscinão e a gente entra com a entrada de larvicida, de inseticida ali. E isso precisa ser feito com todas as secretarias. Então, há uma demanda que tem que ir para a zoonose e a zoonose conversar com o departamento. Nessa questão. Isso vale para qualquer coisa, seja para isso que você está falando, ponto de ônibus, obra parada, e a gente faz o monitoramento dessas obras. Então, tudo isso é lá na zoonose. E aí a gente vai conversando com todas as secretarias para tentar amenizar a situação. Minha pergunta, pode fugir um pouco, mas é profunda. No passado, foram distribuídos panfletos sobre áreas sensíveis, não sei o que, não sei o que. E tinha a foto do mosquito criado. Eu cheguei no Janela, peguei um mosquito, pus lá, peguei a lupa ali e tal. Era igual, falei, quer dizer, como é que eu sei quando é ou não é um mosquito perigoso? Então, assim, primeiro mosquito, o Aedes, ele é preto e branco. Então, mas outro... Aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Não sei se vai dar para perceber aqui, ó. Esse é o Aedes aegypti. Só que a olho nu, gente, a gente não consegue perceber esses detalhes, mas o Aedes aegypti ele tem essa curva no dorso que a gente chama de curva de Lira. Então só o Aedes tem essa característica. E o Aedes albopictus, ele é preto e branco, mas ele tem um traçado no dorso dele. Então lá na zoonose a gente consegue identificar. O munícipe é mais difícil de fazer essa identificação do mosquito. Então, a gente precisa ter sempre o cuidado. Assim como o macho e a fêmea, também a gente consegue perceber. Ó. O macho, ele tem essas cerdas um pouco mais avantajadas e a fêmea, umas cerdas mais fininhas na cabeça. Então, a gente consegue perceber onde tem macho, tem fêmea. Mas assim, independente disso, eu acho que para vocês é importante pensar o quê? Se é Aedes ou não, o importante para vocês é não deixar criador, porque se tem criador não tem Aedes. Mas caso vocês, por exemplo, vocês capturarem um mosquito e tiverem interesse, leva nas zoonoses, lá nós temos um microscópio, tem um laboratório de entomologia lá, e aí a gente faz a identificação e passa o resultado para vocês. Então, isso também é legal. Pegou o mosquito, levou lá, a gente fala, ó, não é Aedes, ou se é Aedes, você já, opa, então eu já posso começar a olhar ali em volta da minha casa que em algum lugar tem problema de criador. Vocês podem fazer. Ele é menor que o pernilongo. Somente para uma informação de atualização. Em relação ao shopping, o que é que está sendo feito, o que é que foi feito, esse acúmulo de água que nós temos aqui na frente, se daria para entrar em contato com os responsáveis pelo shopping, com tanta areia que tem aí, com tanta pedra, se daria para cobrir aquela pequena lagoa que se formou para aí dentro e cobrir aquilo. Que aquilo ele forma quase uma poça de mais ou menos uns 20 ou 30 centímetros e está lotado d'água. Eu gostaria de ter assim uma atualização do que é que está sendo feito em prol disso. Então, o shopping aqui sempre foi uma demanda dos moradores, é assim, ó, o shopping ele faz parte de um programa da dengue chamado Ponto Estratégico, que são locais que tem acúmulo muito grande de água, que é o shopping, borracharias, cemitérios, grandes empresas. São locais que sempre pode ter criador, porque tem muita água. Tem empresas que têm equipamentos muito grandes, que eles não conseguem colocar aquilo em um local coberto e sempre vai parar água. Cemitério, todo dia tem um velório, sempre tem alguém colocando uma jarra com flor. Esses locais, inclusive o shopping, ele faz parte desse programa e de 15 em 15 dias
a gente vem e coloca larvicida. Então vocês não tem que ter a preocupação com o shopping, porque aqui, esse local, é um cuidado que nós, os zoonoses, temos de fazer o combate ali. Se a gente não consegue eliminar toda a água, a gente combate o quê? O criador com o quê? Com larvicida ou com inseticida. Então vocês não tem que ter a preocupação quanto a isso, porque lá é um local que é monitorado constantemente, assim como o cemitério da Vida Oculta. Então não tem que ter a preocupação. Em relação aos ratos e baratas, também é feito algum tipo de tratamento? Fugindo um pouquinho só do assunto. Rato, ele é feito a dessatização. Então, assim, é feito um programa de dessatização nos bueiros, córregos, bocas de lobo. Então é feita a dessatização para ratazana, que é o rato que fica pelo bueiro. Agora, se o rato ele começa a entrar dentro da casa da pessoa, aquele rato que sobe em cima do muro, sobe em cima do telhado, passa de uma casa para outra, esse é o rato de telhado. Esse a zoonose não tem como combater, porque não tem como colocar veneno dentro da casa da pessoa. Então ela tem que procurar uma empresa particular e fazer o trabalho, ou o mais simples de tudo. Aonde tem rato de telhado, tem fonte de alimento. Ela pode ter certeza, se tem rato de telhado na casa dela, é porque tem ração de cachorro expostas, lixo aberto, frutas em cima da mesa, verdura, resto de comida na pia, alguma coisa na casa dela está chamando rato de telhado. Então é a forma de combater, melhor do que colocar inseticida para rato, é retirar a fonte de alimento. Agora ratazana é feita a desatização e barata é feita a desinsectação. Eu só perguntei porque dentro do nosso jardim, aqui na Mansão Holanda, internamente, né? Que fora da gente tem o jardim externo, e nós temos lá vários buracos, inclusive. Dentro do nosso jardim, isso daí vale para todos nós aqui. Nós pegamos 2 ninhadas de rato, com 8 ratos em uma e 6 ratos quase em outra, dentro do edifício. Então, quando é dentro, aí você deve ter um serviço de desatização. Então, assim, aí é uma empresa particular que você tem que fazer o serviço. Então, assim, aí não tem como fazer. Nós não tem como entrar dentro dos condomínios e fazer desatização. Mas aí a gente vai saber qual tipo de rato que é, entendeu? Se for a ratazana, o serviço às vezes está sendo conduzido. Agora, se for rato de telhado, aí é porque talvez tenha um outro problema que vocês precisam identificar. Ratazana. Se for, é porque esse rato telhado às vezes cresce muito também. Bom. Mas tem uns bichos aí que eles estão. se fizer toca, vocês perceberem que está fazendo toca, é ratazana. Então precisa identificar qual tipo de rato que é. Mas aí é uma empresa particular, mas aí é legal identificar. Um dia, se quiser, eu posso até vir com calma no condomínio e dar uma olhada junto com vocês e tentar identificar se tem algum rastro, alguma coisa de problema. Esse que faz brigar com o jardim na nossa frente, na frente de todos os prédios? Esse é ratazana. Esse é ratazana. O rato de telhado ele fica mais pelo lado de cima. Obrigado. Retornando, vamos lá. Aí eu estava. Você ia pegar, né? Você falou que 15 dias é feito serviço lá no Shopping Best. Mas o ciclo do mosquito não é de 7 em 7 dias. Mas é porque a larvicida que nós colocamos, ela tem a efetividade desse tempo, entendeu? Se a larvicida tiver 15 dias, a gente monitora 15 dias. Mas se a larvicida tiver 2 meses, a gente sabe que a gente pode ficar 2 meses sem olhar aquilo ali. É porque existem produtos que a gente tem controle de larvas do município. Então, por exemplo, se pegar lá a praça da Lauro Gomes, não tem o chafariz lá? Então é um local que a gente é monitorado, então a gente tem o controle daquele local lá. Então a gente tem produto para fazer esse monitoramento e o controle. Você falou que durante um bom tempo aí houve uma mutação do mosquito. Eles criaram uma resistência dos inseticidas. Sim. Como que a gente faz para identificar um produto que seja bom para matar em massa e não somente um? Então, o produto que nós utilizamos não é disponibilizado para a população. Então a gente precisa ter casos no município, provar lá com a SOSEC, a Secretaria de Superintendência de Controle de Endemias. Então é eles que nos fornecem os materiais para fazer o controle. Então o município não tem acesso a isso. Os outros inseticidas, gente, valem para matar mosquito, independente de qual seja. Você tem lobos, que é o Cumex, né, que é o pernilongo conhecido, se a Aedes. Então, assim, vocês têm que procurar no mercado, aí não sou eu que vou dizer qual é o produto, então tem que procurar um produto que vocês achem que é melhor para controle de mosquitos e pernilongo comum.
Entendeu? Agora, esse que nós utilizamos, não tem como vocês terem acesso, porque só a Secretaria de Saúde tem acesso a esse tipo de produto. Até porque é um produto forte, e outro, se disponibilizasse para todo mundo, o que aconteceria? Todo mundo usaria para matar pernilongo o tempo inteiro, e depois a gente utilizaria, começaria a criar o quê? Mosquitos resistentes, aquele praticamente o único que a gente tem uma efetividade um pouco maior para fazer o controle. Tá, estava falando assim das características, né? Vamos lá. Os mosquitos ali, vocês veem aqui, ó. Aqui o ovo de mosquito de Aedes, tá vendo que ele é um pouco mais escurinho. Aqui é o de Culex, que é o pernilongo comum. E aqui é o Anopheles, que é o mosquito transmissor da malária. Então, assim, você vê que são ovos diferentes. São mosquitos que colocam aí em média 100 ovos, podendo chegar aí a 200 ovos. Cada fêmea pode colocar aí uma média de 200 ovos. Lembrando, quanto mais sangue ela coloca, quanto mais sangue ela suga, mais ovos ela vai colocar. E aí ela dispersa realmente esses ovos por toda a nossa casa. Não é que ela vai colocar 50 de uma vez. Ela pode colocar ali uma média aí, ó, de postagens, uma média de 4 postagens, mais ou menos, 5 postagens ao longo da vida. Então, ela vai lá e coloca 20 ali, 15 lá, 50, 40. Então, ela vai espalhando isso. É como se ela falasse assim, ó, vocês vão eliminar muito, mas vocês não têm a capacidade de eliminar tudo. Tanto que uma média de tudo que ela coloca, uma média de 40% dos ovos vão virar mosquito. Gente, isso é muita coisa. É como se a gente estivesse combatendo só 60% dos mosquitos. 40% consegue chegar na fase de mosquito. Aqui a larva também dá para identificar. Essa é uma larva de Aedes, essa é uma larva do pernilongo e essa é uma larva de Anopheles, ou seja, tudo que é capturado de larva a gente também consegue identificar nas zoonoses, ou seja, um dia vocês acharem, pode levar lá. E essa, uma coisa importante, essa fase aqui, ó, se alimenta de tudo que cai na água. Então esse é o momento de vocês combater. Então coloca lá um cloro, lá no ralo dos corredores, então você faz o controle. Agora, quando virar pupa, que é uma fase que está num processo de transformação, já vai virar mosquito. Então, ela não se alimenta mais. Então, se você jogar um produto químico, um cloro, já não está combatendo. Vai virar mosquito. Então, nessa fase é controle mecânico. Vocês acharam alguma coisa, viram alguma coisa, que deu uma bolinha girando na água, se mexendo, pode remover aquela água. Não adianta nem colocar produto químico mais. Deixa eu te perguntar, além desses cuidados que a gente tem que ter para não existir ou eliminar os mosquitos, o uso de repelente, ele é efetivo? Porque hoje tem um repelente lá. Então, mas assim, o que é o repelente? O repelente é uma das formas que a gente tem de prevenção. A vacinação é uma, o repelente é outra, tela nas janelas. Então a gente vai tentando fazer. Mas o repelente é assim, ó, muita gente pergunta, qual é o repelente? Gente, isso depende de marca. Cada um pega a sua marca que goste mais ou que o médico indique. Tem pessoas que têm alergia, então o ideal é procurar um médico e ver uma marca. O que é ideal para ela. Mas o que a gente diz o que você tem que olhar no rótulo do repelente é qual a duração. Se lá está falando de 3 em 3 horas, não adianta você levantar às 6 horas da manhã, passar e achar que está pelo dia inteiro. Então, é um processo que você tem que ficar o tempo inteiro com o repelente no corpo. E o que a gente diz é que uma das substâncias que tem no repelente, que tem uma eficácia boa, é a base de icaridina. Então, tem uma boa eficácia. Mas o ideal é procurar um médico, ver um repelente, principalmente crianças, ver um repelente ideal, pedir para o pediatra passar aí um repelente e olhar no rótulo. Se lá estiver falando 4 em 4 horas, você sabe que você tem que passar aí de 4 em 4 horas. Mas assim, não existe assim, ó, repelente. Você pode, quando teve o caso da Zika, começou lá a propaganda, né? Faixas nas farmácias. Aqui tem repelente para Zika. Repelente para. Não tem. Você não tem repelente para Zika. A Zika é um vírus. Você tem repelente para mosquito. Independente do mosquito que for, você vai repelir o mosquito. Então aí o ideal é você olhar no rótulo do produto. Uma outra coisa. Eu vou entrar numa questão aqui que é um pouquinho mais técnica, mas eu acho que para você eu acho que é legal falar.
Por exemplo, como se dá a questão da febre amarela? Por quê? Porque como nós sabemos que São Bernardo é uma área predisposta à entrada do vírus, porque nós temos uma mata que tem aí uma característica que favorece, e nós tivemos lá no zoológico esse ano, né, um macaco infectado, um bichinho infectado com febre amarela. Então nós já estamos fazendo ações lá no bairro de Tabuão, que é uma área divisa com São Paulo, até para tentar controlar a situação para que o vírus não entre dentro do município. Mas o vírus da febre amarela, ele entra pela mata. Então, por quê? Porque existem esses dois mosquitos aqui, ó, Aermagogos e Sabetes, que faz a transmissão na área de mata. Quem vai ser picado por esse mosquito? As pessoas que entram para fazer trilha, para fazer acampamento, para pescar. Então essas pessoas, elas estão expostas a esses mosquitos. Esses mosquitos não são de área urbana. Só vai ser picado quem entrar lá dentro. E esses mosquitos diferentes do Aedes, eles colocam os ovos lá na copa das árvores, lá no alto das árvores. Bem no centro da mata mesmo. Então, o nosso problema é, uma pessoa lá entra na área de mata, é picada pelo mosquito com o vírus da febre amarela e vem para a cidade. Quando ela vem para a cidade, o que vai acontecer? Ela vai ser picada pelos outros mosquitos, né? O Aedes aegypti e o Aedes albopictus. E nós vamos infectar esses mosquitos e passa a ter o ciclo urbano da doença. Mas tudo que nós estamos vendo e ouvindo sobre febre amarela é o ciclo silvestre. Ou seja, pessoas que tiveram contatos com a área de mata e se infectaram. Desde 1942, nós não temos casos de febre amarela urbana. Ou seja, a gente está conseguindo controlar a febre amarela dentro das áreas silvestres. Então, são moradores que vão para as áreas de mata, estão se infectando, às vezes chegam aqui em São Bernardo e a gente não tem como controlar. Por exemplo, pessoas vêm do interior, vêm de outro lugar, está com febre amarela, vai ser atendido, vai ser hospitalizado, não tem problema. Nós temos todos os cuidados para essas pessoas. Qual é esses cuidados? Uma atenção onde ela não foi internada, para fazer bloqueio de criador dessas áreas, para fazer nebulização dessas áreas. Então, assim, é controlar os mosquitos urbanos em volta dessa pessoa para ela não ser picada. Porque se tiver um ciclo de área, um ciclo do vírus em área urbana, aí é um problema grave, muito mais do que já é, porque seria o ciclo urbano aí, voltando desde 1942. Então, é trabalhar incansavelmente para isso não acontecer. Como isso acontece? O mosquito, esses dois, Aermagogos e Sabetes, eles se alimentam do quê? De primatas. Primatas humanos e primatas não humanos. Então eles ficam na área de mata, se alimentam do sangue do macaco, infecta macaco e macaco infecta mosquito. Então esse processo está lá na área de mata. Não tem como a gente controlar. Até que um homem entra nessa área de mata, volta com o vírus e aí pode ser picado pelo Aedes e aí fazer o ciclo urbano da doença. Marcos, a febre amarela já não foi erradicada? Não. Não foi erradicada e não tem nem como ser erradicada. Sabe por quê? Porque diferente do ciclo urbano, o Aermagogos e o Sabetes, ele faz a transmissão transovariana do vírus. Ou seja, lá na área de mata, a fêmea infectada com o vírus da febre amarela, o que ela faz? Ela coloca os ovos. Todos aqueles filhotes já nascem com o vírus da febre amarela. Então, uma vez aquela área de mata tem mosquitos infectados, ela não deixa mais de ter. Tanto é que nós temos febre amarela, desde 1850 mais ou menos, nós temos relatos de febre amarela. O que nós não temos é relatos de febre amarela na nossa região. Nunca teve problema com febre amarela aqui, porque isso estava concentrado em outras áreas de mata. Agora, desde 1850 tem febre amarela. A vacina foi fabricada em 1950, mas a febre amarela ela nunca foi erradicada. Tinha casos aqui, outros ali, mas se você for olhar o norte do país, por exemplo, a vacinação está no calendário já. Por quê? Porque eles sempre tiveram problema com febre amarela lá. É que nós nunca tivemos. Isso é uma realidade nossa de agora. No passado nunca teve. Por isso que nunca vacinamos. Porque a febre amarela tem vacina, né? Agora as outras doenças ainda não tem. Não. Por isso, tem algum avanço nesse sentido? Então, da dengue é o que está um pouco mais avançado. Mas assim, por isso que a gente fala,
como tem vacina para febre amarela, então a gente tem que pegar tudo que a gente tem de armas, digamos assim, para nos proteger, a gente tem que fazer. Então, se tem febre amarela, vamos lá nos vacinar. As outras não tem. A que está mais avançada é essa dengue, que lá, se eu não me engano, no Paraná, estava em teste, mas até aí não tem ainda uma data que não temos ainda estudos, pelo menos eu não tenho essa informação de estudos, de quando isso estará disponível para todo mundo. Então é um processo que ainda vai demorar, está em teste de todo mundo, até ser liberado para todo mundo, então isso é um pouco demorado. Esses 3 macacos aqui são os principais na questão da febre amarela: macaco prego, sagui e o bugio. Nós temos os macacos nas nossas áreas de mata, mas o macaco, gente, é importante dizer, eles são sentinelas da doença. É ele que nos informa aonde está acontecendo o problema. Ele é vítima da doença como nós somos vítimas. Matar um macaco é o pior dos mundos para nós. Porque se o mosquito se alimenta do sangue do macaco e a gente começar a acabar com a população de macaco, automaticamente, uma questão de sobrevivência, o mosquito começa a vir até onde nós estamos. Ou seja, toda a questão ligada à doença transmitida por animal ou acidentes causados por ele, gente, tem a ação do homem envolvido, não tem jeito. Falou que a doença transmitida por animal é degradação de ambiente, é degradação do solo, é lixo acumulado, ou seja, falou que é problema com animais, o problema nunca está no animal, está no animal homem, na verdade. Então, nós temos esses animais, mas é o bugio que é o principal sentinela para nós. Porque como isso acontece? Só para ele fez a pergunta lá, para vocês entenderem, ó. O vírus da febre amarela, na verdade, ele está concentrado na região norte do país, na floresta amazônica, lá na região de Belém do Pará. Então o vírus está lá. Esse vírus, o que ele faz? O mosquito pica macaco, infecta macaco, mata macaco, ou seja, esse processo é da natureza, é um processo ambiental que o homem não tem como controlar, porque não tem como matar mosquito no meio de uma floresta amazônica. Isso é impossível. E lá o macaco alguns morrem, outros criam imunidade, macacos novos vão nascendo, então esse processo ele é diário. Mas aí o que ocorre? Esses mosquitos, eles vão descendo do norte do país, passa pela região central, até chegar na região sudeste, entrando por Poços de Caldas em Minas Gerais. Esse processo é chamado de epizootia. É um surto de uma doença em determinado animal em um período de tempo. Isso ocorre numa média de 7 anos, ou seja, quem é de Minas Gerais sabe que uma média de 7 em 7 anos vai ter um surto de febre amarela lá, porque o vírus desceu. E como a gente descobre isso? Pelos macacos mortos pelo caminho. A gente chama isso de corredor do vírus. Aonde o macaco morre, nós vamos mapeando a morte desse macaco, e aí a gente vai percebendo aonde o vírus está caminhando. E é assim que o serviço de saúde fala quais são as cidades, quais são os estados que precisam se vacinar. É por isso que tem surto em determinado local e tem local que o vírus passa e a cidade não tem grandes problemas. Por exemplo, o vírus entrou no estado de São Paulo, aí em 2017 a gente percebeu que em agosto chegaria em Campinas e Jundiaí, chegou. Depois, no final do ano, de 2017 para 2018, que ele chegaria na cidade de São Paulo, chegou. Quem se lembra que mais de 20 parques de São Paulo foram fechados com macacos mortos com o vírus da febre amarela. Quando chegar lá em São Paulo, o que nós percebemos? Que a mesma mata que cortava São Paulo, corta a região metropolitana de São Paulo, região de Serra do Mar. Então o que a gente falou? Opa, nós temos que nos preparar. Foi aí que a gente espalhou a vacinação por todas as 34 UBS, fizemos vacinação casa a casa, foi montado estandes em estabelecimentos, em comércio, para tentar atingir o máximo de população possível. Por quê? Se o vírus entrasse, as principais pessoas que estivessem na área de entrada do vírus já estava imunizada. Tanto que o vírus entrou, uma pessoa do Palermo, um morador do Palermo, que trabalhava na região do Jardim Represa, lá no Batistini, pegou a doença. Ou seja, mas foi controlada nele. E o caso dele veio a cura, ainda bem,
foi atendido no Hospital de Clínicas de São Paulo, mas a gente controlou o vírus. Como que a gente controlou o vírus? Identificado a pessoa com suspeita, Palermo, ali região da Nova Petrópolis. Nós fomos para lá, bloqueio contra criadouro, nebulização. Ou seja, não podia deixar nascer mosquito e nem mosquito vivo perto desse homem. No Jardim Represa a mesma coisa, a zoonose foi para lá, fez o trabalho, ou seja, o sintoma da pessoa passou, o vírus foi embora do corpo dela e bola para frente. É assim que se faz o serviço, gente. Só uma coisa, você sabe se todo esse fluxo que você falou, de 7 anos, que vem ali, depois vem para São Paulo, tá? Por que espera primeiro infectar todos os macacos lá, para depois ir lá matar tudo, para depois fazer a prevenção? Mas esse trabalho é feito. Não é feito antes disso. É que assim, ó, em a região metropolitana, isso nunca havia acontecido na história da febre amarela na região metropolitana de São Paulo. Então, nós não temos por que vacinar pessoas se não é algo nosso, entendeu? Tipo, existe uma vacinação e quem se vacinava de febre amarela? Sempre teve vacina em São Bernardo. Quem se vacinava? As pessoas que iriam viajar para áreas de transmissão ou viajar para fora do país. Então, todo mundo que viajou para fora do país e exigia vacinação de febre amarela, tinha vacinação em São Bernardo. Só que não tinha por que fazer vacinação em massa das pessoas de um local que não tem vírus da doença. Então, você vacina aquilo que tem problema, a localidade que tem problema. Só que São Bernardo agiu rápido, tanto que a vacinação ela foi esperta rápido por todas as UBS. O grande problema nosso não é de falta de vacina. O nosso problema é de resistência das pessoas para com a vacina. E aí existe um movimento que não é de São Bernardo, é um movimento de Brasil, que é o chamado dos movimentos anti-vacinas. São pessoas que, pais e mães, que não querem vacinar os seus filhos mais, nem de febre amarela, nem de sarampo, nem de pólio. Ou seja, gente, nós não temos casos de pólio no Brasil há 30 anos mais ou menos. E mesmo assim, não tem pólio, não é que foi erradicada. Não tem pólio porque as pessoas foram vacinadas. Todo mundo de vocês deve conhecer alguém que teve pólio no passado. Todo mundo deve conhecer. Então nós não temos esse problema mais, não é que foi erradicado, é porque as pessoas se vacinavam. Mas a partir do momento que isso ganha corpo e os pais parem de vacinar os seus filhos, é óbvio que vai ter uma inserção da doença novamente. É óbvio que o sarampo vai ser reintroduzido. É óbvio que vai ter surto de febre amarela. Então assim, a prevenção, nós não temos problema, porque está tendo vacinação. Mas pare de vacinar para você ver. Então, agora que nós sabemos que São Bernardo é uma área de possibilidade de febre amarela, as pessoas têm que se vacinar. E tem vacina. Então, você pode ir em qualquer UBS que todo mundo vai ser vacinado. Aí é aquela questão, como fazer para quebrar a barreira do munícipe. E como se faz isso? É multiplicadora. Vocês vão nos ajudando a chegar perto de outras pessoas e falar, tem que se vacinar, não tem que ter medo da vacina. Nós temos que ter medo do vírus. A vacina é feita do vírus vivo atenuado, ou seja, partículas virais introduzidas no nosso corpo. Posso ter a reação? Eu posso até ter uma reação, uma febre alta, uma indisposição, uma náusea, mas o que nós temos que ter em mente não é a vacina da febre amarela que vai dar a reação. Isso vai de pessoa para pessoa. Eu tomei a vacina e não tive absolutamente nada. Tem pessoas que têm imunidade mais baixa, outra imunidade menos baixa, mas tem pessoas que têm reação, por exemplo, à vacina H1N1. Tem pessoas que têm reação a bezetacil. Tem pessoas que têm reação a dipirona. Então, cada organismo reage de uma forma. O que nós temos que dizer tem pessoas que não podem tomar, que estão dentro aí de grupos de risco. Quais são essas pessoas? Crianças abaixo de 9 meses, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando até aí, se eu não me engano, o 6º mês de amamentação, pessoas que tomam, pessoas que fazem tratamento contra câncer, HIV, tomam medicamentos à base de corticoide. Então tem um grupo de pessoas que não podem tomar. Pessoas acima de 60 anos. E essas pessoas acima de 60 anos, como se dá? Não é que não pode tomar. Se ela for ao médico, e o médico dela fala, não, você pode tomar. E ele dá uma autorização, você pode. Por quê? Porque tem pessoas que têm 60 anos ou mais e ela não tem uma boa imunidade, ela não toma medicações
proibitivas para a vacina da febre amarela. Então, assim, o próprio médico dela vai dizer se ela pode ou não pode. O que na OBS não faz é uma pessoa de 80 anos, por exemplo, chegar lá e eles aplicaram uma vacina sem saber se ela tem algum outro tipo de problema. Então, aí cada uma dessas pessoas procura um médico e aí ele atesta se ela pode ou não. Mas a vacina, ela é uma vacina segura. É uma vacina que é usada desde 1950. E detalhe, o Brasil é o único fabricante da vacina da febre amarela. É a fábrica de Fiocruz, lá, Biomanguinhos, do Rio de Janeiro. E ela fabrica para o mundo inteiro. Então, muita gente sempre fala assim, mas a vacina, não sei o que, assim. Não, nós fabricamos para nós e é fabricada para exportação. É nós que fabricamos a vacina. Aquela dosagem que a gente tomou primeiro, essa que está aplicando agora é para o resto da vida? Isso. A que está aplicando agora é para o resto da vida, é a dose única. Mas quem aplicou há 12 anos? Quem tomou, não, há 12 anos atrás é a dose única, é assim, ó, não mudou a vacina. A vacina é a mesma composição. Só que, como funciona isso? Quando você fabrica um medicamento, uma vacina, existe um período longo de pesquisa e de acompanhamento. Então, ao longo da vacina, de 1950 para cá, testes eram feitos nas pessoas para saber como estava a imunidade para o vírus da febre amarela. Então, hoje, a fabricante Fiocruz Manguinho atesta o quê? Que a vacina da febre amarela, em dose única, ela vale pela vida inteira. Então, se eu tomei lá em 1980, ela vale pela vida inteira. É que nós descobrimos, a fabricante descobriu, através de pesquisa, isso agora. Então, agora, a dose fracionada vale por 8 anos, por quê? Porque a dose fracionada já tinha sido usada na África e foi atestada por 8 anos. Então, o que nós sabemos é 8 anos. Talvez daqui 10 anos eles vão falar assim, gente, a dose fracionada vale pela vida inteira. Mas isso são pesquisas que vão ao longo do tempo. Não é por diminuição de recurso, é assim, ó. A fracionada foi no momento em que todo mundo precisava vacinar, a fabricante falava, não, vale por 8 anos. Então, para garantir que todo mundo tivesse acesso à vacina, foi feita aí a vacina fracionada para todo mundo vacinar em massa e não ter problema de uma epidemia e um surto maior. E quem tomou a vacina de febre amarela 2 vezes, que foi o meu caso? Eu fui tomar a vacina quando eu tomei. Aí depois só de 8 ou 10 dias que poderia tomar a vacina contra a gripe, porque todo ano depois eu tomo. E foi aplicado erroneamente a 2ª dose da vacina de febre amarela. Pode ter algum tipo de problema? Não. Se tivesse tido algum problema, já passou. Certo. Então, assim, porque se sempre a questão de 1 mês e pouco. Não, mas assim, por exemplo, o vírus, quando a gente pega a doença, então a gente começa a sintomatologia do vírus. O vírus ele tem um período de incubação no nosso corpo. Então, por exemplo, o mosquito me pica. Então, o mosquito me picou, ele passa o vírus para mim. Só que eu começo a apresentar reação, uma média de 8 dias depois. E quando é que eu começo a fazer a transmissão para o mosquito? Isso é uma coisa importante, interessante de vocês saberem. 1 dia antes do primeiro sintoma. Então, por exemplo, o mosquito me pica hoje. Eu não vou ficar doente hoje. Eu vou demorar uma média de 8 dias para apresentar o primeiro sintoma. E eu vou começar a transmissibilidade para os mosquitos 1 dia anterior do sintoma. Com a vacina é a mesma coisa. Você tomou, se você tivesse de apresentar a reação, seria ali nos primeiros dias, 8 dias de vacina. Se você passou por todo esse mês ali sem ter problema, bola para frente. Significa que você tem uma boa imunidade para a vacina da febre amarela. E eu acho que é uma coisa importante para falar para vocês também. Se eu tomo a vacina da febre amarela e eu tenho reação à vacina, significa o quê? Que se eu tomasse, se eu pegasse o vírus da febre amarela, se eu pegasse a febre amarela, o que aconteceria comigo? Eu poderia entrar no cadastro de óbito do município. Porque se eu tenho uma baixa imunidade para com a vacina, imagina que o vírus não teria capacidade de fazer no meu corpo. E o vírus ele é muito mais devastador do que a vacina. Então, reforçando, nós temos que ter medo do vírus, não é da vacina. E outra, se você foi se vacinar, teve alguma reação, sentiu, volta no BES e fala, tomei a vacina, tive uma reação, eles vão dar todas as atenção para você, não tem problema. A gente está preparado também para isso.
Não, por exemplo, o município não teve nenhum caso de gravidade com relação à vacina da febre amarela. Marcos, isso é muito importante você reiterar, que as pessoas têm essa coisa contra a vacinação. E isso se espalha. Sim. Entendeu? Então é importante entender que se há reação pela vacina, estaria no óbito sem a vacina. Se tem reação à vacina, ao vírus, o vírus seria mais devastador. Porque toda essa questão de vírus é uma questão de imunidade. Por exemplo, tem pessoas que pegam vírus, uma dessas doenças, e ele não tem tantos sintomas. Tanto que tem doença, tem alguma dengue, zika, chikungunya e a febre amarela, tem pessoas que são até assintomáticas. O que é assintomático? Eu pego o vírus, mas eu não aparento reação. Por que isso acontece? Porque são pessoas que têm muita imunidade. Ou seja, o próprio organismo se encarrega de resolver a situação. E quando a gente apresenta ali sintomas, na verdade é o nosso organismo criando ali imunidade. Então, você pode olhar, uma pessoa que pega dengue não vai ter reação igual uma outra pessoa que pega. Cada pessoa, cada indivíduo é diferente um do outro. O que a gente fala é, crianças e idosos, é claro que tem que ter um cuidado maior, porque a imunidade é mais baixa. A pessoa aí, na sua adolescência, já tem uma imunidade maior, então é claro que o vírus tem a sintomatologia do vírus tende a ser um pouquinho menos, o efeito é um pouquinho menos aí, mas é claro que vai de pessoa para pessoa. Eu falando de sintomatologia, acho que é legal comentar aí com vocês, só para vocês perceberem que assim, não é fácil identificar qual a doença. Porque essas arboviroses, a gente chama ela de síndromes febris hemorrágicas ou síndromes febris exantemáticas. Hemorrágicas, por quê? Porque tem uma febre alta e são doenças que podem evoluir para a hemorragia. Tanto que tem aí a dengue hemorrágica, que todo mundo já ouviu falar. Exantemáticas, porque pode aparecer exantemas, manchas pelo corpo, pintinhas avermelhadas. Então, quando você vai ao médico, é importante, gente, relatar tudo que você está sentindo. Porque, além das arboviroses, nós temos outras doenças que têm sintomas parecidos. Por exemplo, leptospirose tem sintoma parecido. Febre maculosa, que é doença transmitida por carrapato, tem sintoma parecido. Então, são tantas doenças que têm sintomas parecidos que é bom a gente ficar relatar tudo que eu tenho para o médico começar a observar. Por quê? Porque a sorologia vai ser coletada, uma média do 7º e do 8º dia, a partir do 5º dia. Então não costuma se pegar sorologia logo de início. Por quê? Porque a partir do 5º dia, a carga viral do nosso corpo está maior. É o momento que as sorologias têm um resultado mais fidedigno. Então, quando você coleta a sorologia que vai para o resultado, isso vai chegar 15 dias depois, mais ou menos. O seu sintoma já passou. Então, muitas vezes, você vai coletar a sorologia no momento em que os seus sintomas já estão passando. Então, assim, às vezes o médico ele suspeita da doença, às vezes não. Ele precisa suspeitar da doença, não é pelo resultado. Ele precisa pegar o seu relato e vai falar, suspeita de dengue, suspeita de chikungunya. Então, quando ele suspeitar, o que ele faz? Ele manda para a vigilância epidemiológica, manda isso para as zoonoses, para que nós façamos as ações que têm que ser feitas. Por quê? Nós não podemos esperar resultado de exame. Porque se eu esperar resultado de exame, o mosquito vai começar a infectar todo mundo. Ou seja, é um trabalho que eu não espero 15 dias para fazer. Ou seja, pessoas com suspeita hoje, eu já tenho que ir lá para a rua dela e começar a fazer esse trabalho. Mas vamos lá. Ó, já está. Se eu não me engano, já está. Então, ela é importante agora, porque antes não era, entendeu? Mas agora já está no calendário de vacinação da criança. Então, toda criança que passa já estava, a febre amarela já estava.